Todos os domingos eu venho para a EBD. Venha conhecer, espero por você. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade de podermos estar estudando mais uma lição da nossa EBD. Estamos estudando a lição Jeremias, Esperança em Tempos de Crise. E hoje vamos falar sobre a lição de número 8, que traz por título O Poder da Verdadeira Profecia. Interessante o título da lição, que o autor não foi por acaso que ele colocou essa palavra verdadeira. O título da lição poderia ser O Poder da Profecia. Mas no contexto que nós vamos avaliar, analisar esta lição, nós vamos ver um embate de uma verdadeira profecia, do profeta Jeremias e a falsa profecia, do profeta Ananias. Então, da maneira que o autor coloca o poder da verdadeira profecia, é porque sabemos que existe também a falsa profecia. E a falsa profecia, muitas das vezes, ela ganha força, ela tem poder em uma determinada igreja, um determinado povo, que não se alimenta da verdadeira palavra de Deus, que não se dedica a aprender da palavra de Deus, que não há ensino, a profecia, a falsa profecia, ela ganha força. Então, eu louvo a Deus, pois essa lição vem muito de encontro com isso, nos ensinar, a clarear, mostrar alguns pontos, alguns princípios para estarmos sempre alertas com as profecias. Que o Espírito Santo possa continuar nos dando discernimento e que nós, pela verdadeira palavra de Deus, possamos analisar, possamos julgar as profecias, para que falsas profecias não ganhem força no nosso meio. Então o título O Poder da Verdadeira Profecia. A verdadeira profecia, ela tem muito poder, meus irmãos? A maior profecia é a palavra de Deus. E o poder dessa profecia, ela constrói um elo que estava rompido pelo pecado entre o homem e Deus. Então a verdadeira profecia, ela vem de uma situação em que disciplina o homem, mas ao mesmo tempo mostra a saída, ela mostra o caminho. Nós sabemos que as profecias têm pelo menos 3 fontes. Então, a carne, o diabo e o próprio Deus. Então, a profecia, quando ela é da carne, ela é levada pelas emoções, onde a pessoa sente o que os olhos estão ali vendo, o que a circunstância está demonstrando, e pela carne, pela emoção, acaba fazendo uma falsa profecia. A profecia do diabo é quando uma pessoa tem a intenção, por inspiração maligna, por inspiração do próprio Satanás, de realizar uma profecia e ainda fala que é no nome de Deus. Então, assim, veja que é uma situação ainda mais séria, do que a profecia da carne. É o próprio Satanás que inspira uma pessoa a profetizar. E a profecia que nós estamos estudando, que é a verdadeira profecia, a profecia que vem de Deus. E nós podemos, na profecia verdadeira, a profecia de Deus, podemos destacar pelo menos 2 princípios. O primeiro é que nem sempre a profecia de Deus vai falar de vitória. Ela não é uma situação obrigatória que tem que falar de vitória. As profecias, que Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar numa posição de destaque e por aí vai afora. Claro que é agradável aos olhos humanos, mas nem sempre
Nem sempre vai acontecer dessa forma. E um outro princípio é que a profecia ela disciplina, ela repreende o povo, mas ela também traz uma solução, né? Então, é muito do contexto que nós estamos estudando no livro de Jeremias. O profeta Jeremias foi levantado por Deus para repreender o povo de Judá, para disciplinar o povo pela imoralidade que eles estavam vivendo, a idolatria, eles estavam dando ouvidos aos falsos profetas, e Jeremias vem com uma palavra de repreensão, mas também de solução, dando direção ao povo de qual caminho seguir, de qual comportamento que Deus esperava do povo. Entrando na lição, tópico 1, o que é profeta? A definição diz assim: é o homem que fala por Deus, é o porta-voz do Eterno, pessoa devidamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por Ele e em lugar dele. Qual a função do profeta? A principal função, meus irmãos, é proclamar os oráculos ou vereditos, né, de Deus, a fim de reconduzir o povo à obediência da lei divina. E quando nós vemos que a profecia ela é autêntica, quando o profeta é autêntico, dois princípios o autor destaca: quando a profecia se cumpre, e mais do que se cumprir a profecia, quando ela não contraria de forma alguma a Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, aí nós vamos lá para o texto áureo. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Isaías 8, mas vamos ler o 19 também, que fala muito dessa questão da autenticidade do profeta. O profeta Isaías, falando sobre as ruínas de Israel e da Síria, né? E aí ele, no verso 19, o texto diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiem e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-á os mortos? Aí o 20 é o nosso texto áureo: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Numa outra versão da Bíblia, o texto vai falar assim: o Senhor diz, comparem as palavras desses feiticeiros e médios com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu quem os mandei, e vocês jamais verão a luz. Então, meus irmãos, a profecia, a autêntica profecia, ela não fere o princípio bíblico. Ela não pode estar contrário à Bíblia. Então, quando o textuário vem nos dizer para comparar a profecia, né, a palavra de Deus, se ela tiver contrário, não foi o próprio Deus quem disse. Aí quando fala assim, nunca verão a alva, ou seja, não vai ter clareza, vai ser uma situação que vai trazer confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão, né, meus irmãos? Então que nós possamos estar alertas, né? Que nós possamos manusear bem a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo discernimento. Nós vivemos um momento de dificuldade, de pandemia, de crise, como o nosso textuário, como nossa lição que estamos estudando, e várias foram as profecias de que um planeta chamado Nibiru estaria vindo de encontro com a Terra, que iria haver vários dias de escuridão, que era para as pessoas acender vela, que era para as pessoas ficarem dentro de casa, que não podia sair nas ruas,
e por aí vai. Mas se nós formos analisar essas profecias, elas estão de acordo com a Bíblia Sagrada? Elas ou estão chocando com o texto da Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é uma profecia completa. Ou seja, Deus não vai precisar de complementar essa profecia com alguns relatos no momento. Alguém que se levanta e fala uma determinada profecia, mas que está contrário à palavra de Deus, seria mesmo que como se Deus estivesse querendo complementar a Bíblia, né? Mas nós já sabemos o que vai acontecer, como vai acontecer, está tudo na Bíblia, né? Então, que nós possamos ficar alertas, né? Com algumas profecias que vêm, nós, como conhecedores da palavra de Deus, devemos julgar, devemos analisar à luz da Escritura Sagrada e realmente ter esse cuidado, porque senão muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e acabamos dando força a falsas profecias. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, em que contexto houve esse embate entre Jeremias e o falso profeta Ananias? A nossa lição, a leitura bíblica em classe, encontra-se lá em Jeremias, capítulo 28. Mas seria interessante se os irmãos pudessem voltar um pouco e ler desde o capítulo 25. Os irmãos vão conseguir compreender melhor o contexto, né, a qual o profeta Jeremias teve esse embate. No capítulo 25, nós vemos que o profeta Jeremias profetiza a respeito do cativeiro que duraria 70 anos sob o domínio da Babilônia. E quando nós chegamos no capítulo 28, nós vemos o profeta Ananias indo de encontro com essa profecia de Jeremias. Nós sabemos que o exílio ele foi por etapas, né? Primeiro, o templo foi saqueado, foi levado alguns utensílios. O rei Joaquim e algumas lideranças foram levadas para o exílio, e a Babilônia determinou que o rei Zedequias reinasse no lugar de Joaquim, né? No lugar depois de Joaquim teve o seu filho Jeconias, mas ele reinou apenas 3 meses, né? Então Zedequias entrou no seu lugar. Zedequias era um fantoche, mas dentro dessa situação, ainda com a esperança de se rebelar, né, de lutar contra o povo da Babilônia, vem a profecia do profeta Ananias. Nota que a profecia de Jeremias era de que no capítulo 27 nós vemos que Deus manda Jeremias fazer um jugo, né, como um símbolo de que era para o povo se submeter ao reinado da Babilônia. Mas no capítulo 28 nós vemos Ananias quebrar esse jugo de Jeremias, e o contrário do que Jeremias falou, que duraria 70 anos, nós vemos ele afirmando que em 2 anos, capítulo 28, verso 2 em diante, vai falar que assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa que foram levados, e também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os cativeiros de Judá. Ou seja, estava de encontro com a profecia de Jeremias. E em todo o ministério de Jeremias, ele enfrentou essas dificuldades. Os operários
os de Satanás, os falsos profetas, eles eram patrocinados pelo Estado e, contando com a simpatia de boa parte da população, tinham eles como objetivo perverter os caminhos do Senhor e desviar os filhos de Israel da verdade. Então nota que enquanto que Jeremias exortava o povo a se arrepender, a se curvar diante da vontade de Deus, o profeta Ananias, ele afirmava que a sua profecia era a verdadeira, que Deus iria reverter o quadro em 2 anos, baseado na crença de que Jerusalém tinha a garantia de paz por causa da presença de Deus no templo. Então, nota que a mensagem de Jeremias era de arrependimento. A mensagem de Ananias, até tem uma nota de rodapé, que fala assim: os falsos líderes religiosos constantemente anunciam que as bênçãos de Deus são incondicionais e que não dependem de arrependimento. Ou seja, pelo fato de eles terem a ilusão de que Deus habitava no templo feito por mãos de homens, a paz era garantida. Não haveria exílio, não haveria cativeiro, eles não precisavam de ter uma mudança de vida. Então era garantida a prosperidade, independentemente do comportamento deles, só pelo fato deles acreditar que Deus habitava no templo. Então, confiar que somente o templo de Jerusalém seria a garantia de paz, nunca foi a mensagem de Jeremias. A mensagem de Jeremias era mudança de vida, conversão, de confiar em Deus mesmo em tempos de crise. Ananias, ele falava como profeta, tinha discurso de profeta, se vestia como profeta, só não falava a palavra de Deus. E se nós formos para o finalzinho do capítulo 28, nós vamos ver o castigo de Ananias. Deus manda Jeremias voltar e falar que ele iria morrer. E nós vemos que, verso 17, morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Isso se confirma, se nós formos lá para Deuteronômio, capítulo 18, o 20, diz assim a palavra: porém o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então, isso foi cumprido na vida de Ananias, e nós sabemos que a profecia de Jeremias se cumpriu, né? O povo esteve cativo por 70 anos. O rei Nabucodonosor foi usado como um instrumento de Deus, né? Então, nesse embate do poder da verdadeira profecia de Jeremias contra a falsa profecia de Ananias, prevaleceu a palavra de Deus, né, meus irmãos? Dentro desse contexto ainda da profecia de Jeremias, eu gostaria só de destacar com os irmãos que a profecia de Jeremias era uma situação difícil para Jeremias, né? Ele estava profetizando uma situação de crise, uma situação de dificuldade. Mas se nós formos lá para o Novo Testamento, Jesus fala que no mundo vai ter aflição, né? Mas para ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. Então nota que a profecia de Jeremias, se nós fazermos uma ligação com essa palavra de Jesus, ele promete crise, que vai haver dificuldades, mas ele promete sustento no meio da crise, né? Então, a confiança de que Deus nos acompanha e nos sustenta, mesmo em meio à dificuldade. E é o que nós temos visto, né? As mãos de Deus estão sobre nós nesse momento de dificuldade. Nós louvamos a Deus, pois Ele tem nos sustentado. Então, que nós
possamos permanecer firmes, mesmo em momentos de dificuldade, crendo no sustento do nosso Deus. E nós indo para conclusão, nós vamos ver que o autor da revista, ele destaca alguns cuidados que o obreiro, a liderança, tem que ter com os falsos profetas. Aqui ele destaca a questão do pastor, mas vale a observação para a liderança de um determinado grupo que tem a incumbência de convidar, né, alguém para trazer a palavra, para pregar, avaliar a procedência desse profeta, desse pregador, da onde ele vem, né? Averiguar, né, a vida dele, para que não tenha surpresas, né? A qualidade da mensagem. Esse mensageiro, ele fala da palavra de Deus? Se vier com outra mensagem ou evangelho, que seja considerado maldição, anátema, né? Então, meus irmãos, mediante o Espírito Santo, nós temos que ficar alertas e vigilantes, né? Não podemos desprezar a verdadeira profecia. O Espírito Santo continua falando nos nossos meios, mas que nós possamos ter equilíbrio e ter discernimento quanto a essas profecias. E como que nós obtemos? Através do auxílio do nosso Consolador, do Espírito Santo, e também o manuseio da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos, que todos tenham uma ótima semana. Até mais.